escrito aqui, ó, roteiro, ó, olha aqui, ó, sério. Eu não vou falar essa frase. Nossa, eu adoro tudo isso. Eu não vou Quanta coisa falar interessante. isso eu não falo. Pelo amor de Deus. Hoje nós vamos conversar, acredite se quiser, com Alessandra Maestrini e André Dias, dois maravilhosos artistas que estreou agora, semana passada, está bombando o espetáculo adulto Kafka e a Boneca Viajante, com a dramaturgia do Rafael Primor, produção do Felipe Lima, maravilhoso, Maria Ângela Menezes, Amanda. Fora, vou falar de novo, viu, Celinha? Fora a ficha técnica, que só pela ficha técnica a gente já quer assistir. Eu já fui, né? Com certeza. Escutar, mas é incrível mesmo, assim, é uma... Fala. Você sabe que eu fico impressionado. O quê? O repertório. E muito animado com a cidade de São Paulo. Como acontece coisas nessa cidade. É verdade. Não, isso é um dado bacana, porque assim, o teatro, que todos nós aqui defendemos, e somos apaixonados por ele está num momento muito importante para o país. Depois do tenebroso inverno que passamos, a gente está... Eu estou no verão. Pausa. A gente está aqui produzindo, fazendo teatro com artistas talentosíssimos. E acho que a gente tem que incentivar cada vez mais que o público acesse o nosso canal para que assistam todos os espetáculos em cartaz, não só em São Paulo, como quem está viajando pelo Brasil. E aí vamos agora, pelo amor de Deus... Só vamos escutar, porque é muito mais interessante do que eu ouvi você falar. Não dá. Convidar... Eles vieram até aqui para você ficar falando, não, vamos deixar. André Dias e Alessandra Maestrini. A gente que fala agora. A gente é que apresenta. Não, eu posso fazer uma pergunta. Não, assim, não, a gente pode conversar, mas eu acho legal, sabe? Porque o programa é assim mesmo. Eu tentei. Fica muito absurdo, aí editam lá, não tem problema, mas... Eu tô adorando. É isso, porque teatro é legal, sabe? Não tem problema errar, de verdade. A gente não precisa muito de fórmula. A gente precisa comunicar e tem que convencer essas pessoas a assistirem espetáculos maravilhosos como esse musical adulto, Kafka e a Boneca Viajante. De verdade, assim, porque é lindo, é de uma poesia, né? Assim, incrível. Então, se você puder contar um pouquinho dessa história que você faz a linda boneca viajante. Eu sou a boneca viajante, né? E temos viajado bastante com o espetáculo, graças a Deus, sucesso absurdo em todos os lugares que a gente vai. E aqui em São Paulo também. A história... Vamos pra casa! Isso aí vai virar pílula. Kafka e a Boneca Viajante conta o encontro inusitado de Kafka, André Dias, uma menina que perdeu sua boneca, Carol Garcia, e ele fica encantado com essa menina e diz: sua boneca não sumiu, você não perdeu sua boneca, ela foi viajar. E assim a gente viaja junto com a boneca, ele vai escrevendo cartas da boneca. Estou em Paris, aqui é assim, estou em Londres, aqui... Então a gente vive e viaja junto com essa boneca, através dos olhos de Kafka, da menina, de Dora Lília Valesca, que faz a mulher de Kafka, que foi quem contou para o mundo essa lenda, porque ninguém nunca conseguiu provar essa história, mas é uma história lindíssima, de encontro, de vínculo, de transformação através da arte, dos encontros, da literatura, né? Do lúdico, como o lúdico transforma a vida das pessoas. Hoje mesmo estava vendo um filme na televisão, e ele começava e terminava dizendo assim: o que a gente mais precisa na vida é de uma história. Ninguém vive sem uma história na qual acreditar, ou uma história para contar. A gente precisa de história, e teatro é isso, história. E Kafka salva essa menina e ele com histórias. Que lindo. É muito importante, como o Elias falou, depois de um período que a gente ficou demonizado, que a gente ficou 2 anos sem poder exercer a nossa profissão, é muito importante a gente retomar o teatro e ver a necessidade que o público tem de ir às salas de teatro, de sair de casa e ir ao teatro. Os teatros voltaram a estar
cheios por essa necessidade. E esse espetáculo, por onde a gente passou, ele cria uma conexão imediata com o público, porque ele fala sobre esperança, uma coisa que a gente achava que tinha perdido. E é um espetáculo que fala sobre esperança. No momento em que o Kafka, que era rabugento, já estava velho, já estava doente, já estava agonizando, perto da morte, ele estende a mão para o sofrimento de uma criança, ele acaba ajudando a si próprio e ganhando uma sobrevida, né? A gente tem respostas do público que são maravilhosas, por onde a gente passou, São Luís do Maranhão, Belo Horizonte, Brasília, a própria temporada no CCBB do Rio de Janeiro, a gente percebe que essa poesia que o espetáculo traz, ela atinge diretamente as pessoas e causa uma identificação muito rápida. Apesar de ser um universo infantil, a iminência da morte do Kafka deixa tudo um pouco mais pesado, deixa tudo com um peso maior. Apesar do espetáculo ser leve, a gente não tem o compromisso de representar Kafka como a figura histórica que ele foi. Nós temos essa história que o Rafael Primo adaptou tão bem, que realmente se conecta com o público e a gente realmente resgata a esperança no teatro e na vida. E com o público de todas as idades. A gente tem as maiores loucuras e viagens, o elenco viajou muito também, porque na montagem, tanto o Rafael Primo quanto o João Fonseca... João Fonseca é maravilhoso, né? Mas ele é divino, né? Divino. Como diretor e como pessoa, e como uma pessoa amorosa e gentil e doce, ele é uma bênção. E generoso. Então, o João Fonseca, o Rafael Primo, o Felipe Lima, que foi o idealizador, e o Tony Lucchesi, que faz a direção musical. A gente tem também a Marcinha Rubim na direção de movimento, mas os responsáveis pelo texto, direção e música foram absolutamente generosos, e durante os ensaios o elenco meteu muito a mão no texto. Teve corte, teve acréscimo de cena, teve mudança de embocadura, as músicas, a gente trocou todas as músicas, também para ficar mais a ver com a onda de cada um. Então, muita gente que vai assistir o espetáculo fala, nossa, sai tudo tão natural, parece que vocês é que criaram tudo junto. Mas foi mesmo. Foi mesmo. E aí tá muito gostoso. É 1h15, 1h30 de essa atmosfera que você falou, amorosa, né, que o João cria em todos. Meu 7º trabalho com o João, meu 4º trabalho com a Maria Ângela e com a Amanda. Essa atmosfera amorosa que o João cria, ela passa para o público. Foi mais ou menos um trabalho onde a gente não estava livre de egos. O Rafael Primo deixou a gente reescrever o texto dele, refazer o roteiro musical. O Tony Lucchesi criou arranjos para as vozes individuais. E tudo assim, todo mundo podendo opinar. Foi um trabalho quase como uma linguagem de companhia que a gente fez. Todo mundo meteu a mão e todo mundo fez em conjunto. Então, essa atmosfera amorosa, essa atmosfera generosa que o João cria, passa naturalmente para a plateia. Eu acho que é uma das receitas do sucesso do espetáculo. E de alegria de viver. Essa brincadeira da criação no meio do espetáculo está no palco também. O João trouxe para o palco também. Então tem uma quebra de quarta parede, tem uma metalinguagem de uma companhia de teatro montando um espetáculo. E o público se diverte muito com isso. O teatro é assumido no espetáculo, assumido, a gente se diverte muito com isso. E, enfim, a história é emocionante e a brincadeira é bem divertida e as músicas são boas. E as músicas, eu queria falar um pouco sobre a trilha também, das músicas que tem no espetáculo. Vocês podem falar pra gente? Sim. Algumas, não precisa falar tudo. Né? A gente tem Djavan, a gente tem Chico Buarque, a gente tem Caetano Veloso. Temos... Ai, gente... Não, tá bom, né? Tá bom. Me fala, você disse... Quando ela fala que o importante é contar uma história, então, e como é prazeroso você ouvir uma história, né? O teatro tem um pouco esse papel, né, lúdico de levar a gente para onde ele quer. E para o Kafka também é um momento muito especial, né? Como você estava dizendo no início. Essa história deu a ele um sopro de vida, né? Exato, uma sobrevida. Ele passa a se alimentar dessas histórias que ele começa a escrever para a menina, para não destruir ali aquela... Ele se apieda daquela dor. E com isso ele acaba esquecendo a própria dor dele. E
e ganhando esse sopro de vida, esse respiro de vida, uma sobrevida já no ano final da morte dele. Ele teve uma morte muito terrível, muito difícil, ele teve tuberculose laríngea, né, e não podia se alimentar. Então ele acabou morrendo de insuficiência cardíaca mesmo, porque não tinha mais como se alimentar. Então estava muito magro, muito debilitado, e essa condição da doença, ela é muito pesada, né? Então a menina chegou como um frescor para ele, como uma coisa nova para ele, e realmente cria essa sobrevida. E falar sobre isso, sobre esse tema da morte, da iminência da morte, dentro de um universo infantil, era muito difícil para a gente. A gente tinha durante todo o tempo de ensaio essa dúvida se a gente estava fazendo um infantil ou um adulto. Até que o João disse, não vamos nos preocupar com isso. Vamos só brincar. Vamos brincar dentro da sala de ensaio, porque a gente estava trazendo muita coisa que acabou ficando a partir dos ensaios, né? Como o teatro deve ser, ou seja, aquele processo vivo que a gente vive dentro da sala de ensaio na qual surgem coisas que são muito melhores do que a gente premeditou, não é? Mas vai nascendo isso, né, de uma maneira tão potente que você não consegue desviar desse assunto. Você vai montar e é isso. Principalmente, assim, talvez ainda mais o diretor isso, para que caminho vai, né? Você quer pegar o lado mais do sofrimento, da angústia, né? Uma coisa que e faz isso. O espetáculo também do Marcelo Lazarato era maravilhoso, assim, é lindo, os três, meu Deus, com visões, assim. O Maurício Machado fez o Kafka, mas não a peça, ele interpretou mesmo o Kafka. E aí eu fico perguntando, né, por que tanto Kafka agora, né, em Três Sedutos? Deveria ter sido mais antes também, né? Que é Kafka agora, com a de vocês, são 3 montagens em menos de um ano. Um é teatro normal, assim, com músicas, claro, mas não musical, um infanto-juvenil, da companhia Elevador Panorâmico, uma companhia badaladíssima do Teatro Elevador Panorâmico, Marcelo Lazarato. Maravilhoso, é o diretor da companhia, bem legal. Aí teve também uma montagem icônica do Marlos, do Teatro do SESI, né, um querido que produziu, e agora essa montagem idealizada pelo Felipe Lima, com também um elenco maravilhoso, que está em cartaz com patrocínio do BB Seguros, Ministério da Cultura e BB Seguros. É patrocinado pelo Ministério da Cultura, MINC. No ano que vem, em 1924, ele é o ano que marca a morte do Kafka. Então, o ano que vem é o centenário da morte do Kafka. E é muito bacana a gente ter essa gama de espetáculos falando sobre esse autor, porque, primeiro, é um dos autores mais importantes da literatura mundial, que a gente não pode esquecer que tem uma obra muito contundente e que uma obra que ficou inacabada, que tem que foi o próprio editor, junto com a esposa, que liberaram essa obra que estava inacabada a contragosto do próprio Kafka, a peça fala sobre isso, e a partir disso, ou seja, depois da morte dele, é que ele se transformou nesse grande expoente da literatura mundial. Então isso é muito importante a gente dizer, e é um espetáculo que a gente sempre fala no final que acaba fomentando muito a literatura, o interesse sobre a obra do Kafka, apesar do espetáculo não ter esse comprometimento em representar a obra do Kafka, apenas ali com pequenas menções que o Rafael faz. E não é um autor popular, né? Exatamente. Conhecido do grande público, né? Que trabalho lindo, se vocês Eu queria pedir licença, Célia e o André, sim. Você é uma atriz que passa por vários gêneros, né? Você faz a comédia. A sua voz é uma obra de arte. Então, é muito raro, né? Você ter essa possibilidade de se expressar através do humor, através do canto lírico, do canto popular. Quando você chega no Kafka, que é um autor denso, muito transformador, ele propõe uma literatura completamente nova a partir daí, né? Com toda a leveza que vocês dizem, né? Da direção, do elenco. Como é para uma atriz percorrer esses caminhos da dramaturgia? A gente percorre, mas falando de mim, eu faço A Boneca Viajante, que é uma obra do Kafka atípica.
Ela é uma obra lúdica, leve. A boneca é clara, né, na maneira como ele conta as histórias para a menina. A história, sim, passa por vários lugares do emocional, fala sobre perda, fala sobre medo, fala sobre cansaço, fala sobre amor, sobre tudo. As pessoas se emocionam muito assistindo o espetáculo. A gente já chorou várias vezes nos ensaios. Verdade. E, ao mesmo tempo, a gente ri muito, às vezes ao mesmo tempo. E aí, o que eu trago nesse espetáculo, a construção da Brígida. Até outro dia a gente estava fazendo em São Luís do Maranhão e me perguntaram como é que você fez essa construção da expressão corporal da boneca? Tem uma coisa do corpo da boneca. E eu falei, eu trago informações que são materiais, uma boneca de pano, trago informações que são para expressar e contar a história do texto, que fala sobre cansaço, que fala sobre perda, que fala sobre a dificuldade, fala sobre a falta de controle sobre a vida e sobre si. E uso também, claro, a minha identificação com tudo isso. Porque se a gente não se coloca na identificação, é impossível se conectar com o público. Então, uma coisa que eu sempre falo em quase todas as entrevistas, as pessoas muitas vezes perguntam assim, como é que você faz para se vestir dos personagens? Eu digo, eu não me visto, eu me dispo dos que não são esses. Porque estão todos dentro da gente, né? Então, na verdade, um presente de poder expressar essas dores com tanta poesia, leveza e alegria. Vamos em frente. Inclusive, tem essa cena, né? Vamos. Lindo, né? É lindo mesmo. Assim André, é difícil quando você chega num público mais jovem ou infantil, com essa formação que a gente tem desse teatro mais denso, mais psicológico? Eu acredito que, assim, como a gente está falando do universo infantil, a gente também arrebanha o público infantil. A gente está ali junto com eles. Para nós é um desafio muito grande, porque a criança não tem filtro. A criança vai falar, a criança vai, inclusive ela já saiu de cena várias vezes para acalmar crianças cujos pais não estavam conseguindo fazer o serviço. Então ela muito generosamente deu uma pausa no texto, foi até a criança, conseguiu que a criança ficasse quieta e retomou o espetáculo. Com o texto, foi com o texto. Com o texto. Ela conseguiu essa façanha. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande quando, em algumas cenas que são muito dramáticas do espetáculo e que te exigem uma concentração maior, você lidar com o público infantil que está interagindo com o espetáculo. Tem esse fator de dificuldade. Mas a gente já sabe disso, já está passando. No início era mais difícil, porque a gente não tinha o espetáculo ainda na mão. Mas agora que a gente tem todos os tempos do espetáculo já mais introjetados e tal, a gente já está mais atento a esse tipo de intervenção. Mas já tivemos algumas questões, né? Quero saber, tua risada deve ter sido uma intervenção em tanta, né? Foi porque a menina estava incontrolável. A menina não estava... Aí eu fui... E o pai não estava sabendo. Eu dei uma de sereia hipnótica, assim, fui até a menina... Dei um beijinho na testa e ela... Ela parou na hora. Não, porque eu lembro que eu fiz um infantil do João Falcão, A Ver Estrelas. Foi meu único infantil. Você fez A Ver Estrela? Com o Emílio de Mello. E quando eu entrava de palhacinho, as crianças choravam. Foi a minha última experiência. Tem uma dificuldade maior quando você está ali com o público infantil. Existe essa dificuldade, mas a gente... Mas é como se eu fico mais com o celular. O celular, por exemplo, me irrita mais do que a criança. Os adultos atrapalham mais. O celular me irrita mais do que a criança. É o celular que toca, eu acho. É o celular que as pessoas olham. E tocou, a pessoa fica desesperada que jogou o celular pra cima. Esse é um espetáculo para todas as idades, porque ele é direcionado ao público adulto, mas ele encanta muito as crianças também, porque a matéria é lúdica. Né? Tem muitas peças assim, maravilhosas, que é dessa maneira. Né? E fora que
Meu sobrinho de 6 anos faz coisas que não fazia aos 12, de verdade, de entendimento. É verdade isso mesmo, né? O espetáculo tem o mérito de trazer essa leveza infantil, Falando sobre lúdica, ele. falando sobre a trajetória de um autor, mas não entrando dentro do contexto da literatura dele. Mas o Rafael brinca muito, que eu Com as acho que referências, né? com as referências e até eu acho com os assuntos que são tratados, assim, de um jeito muito... Não sei nem como é que ele conseguiu fazer isso. Porque o Kafka, uma das características maiores dele é justo que, propositadamente, os textos dele não são estruturados. É tudo desestruturado, né? O tempo, mais ou menos, o lugar, talvez não seja bem aqui, se mistura o tempo, se mistura o espaço. E aí, como é que você faz uma dramaturgia com isso? O Rafael foi um mago. E a gente também, não sou. Não, e o elenco, né, gente? Uma benção. Não, e depois... Uma benção. E tornar isso um sucesso para quem assiste é o máximo, né? Isso é muito poderoso, né? Você me perguntou de como é que trazer o Kafka e a coisa dele. Eu lembro dessa coisa da boneca que a gente falou em São Luís. Tem uma coisa no corpo dela que é assim, então, se você é uma boneca de pano, você está sempre sendo carregado, né? Quantas vezes a gente não se sente, né? Não é a gente que está indo, a gente as pessoas, a vida vai botando a gente. E ao mesmo tempo tem uma coisa, quem se deixa fazer assim é quem? Aquela pessoa que em inglês a gente fala um pleaser, né? Que ele quer sempre agradar. Então eu botei isso na boneca também. Então ela é empurrada, ela fala assim, posso ajudar? Sei. A direção de movimento é da Márcia, né? Márcia Rubim. Márcia Rubim, maravilhosa. Lilian Valesca, Alessandra, que a gente se conhece há quase 25 anos, então juntou muita gente que já tinha trabalhado junto, que já se conhecia. Então, assim, a Márcia foi fundamental, a Márcia Rubim foi fundamental na questão, tanto física para mim e para a Alessandra, porque eu estou fazendo um cara que morreu com 41 anos, mas já tinha um andar e uma situação muito debilitada. Então, tem uma composição... Até quando eu estou brincando com elas, eu tenho um andar diferente. Sim. E eu tinha muita preocupação disso não ficar uma coisa caricata, disso ficar uma coisa dentro da minha estrutura física, que fosse verossímil, aquela debilidade da doença dele. Então a Márcia foi primordial, os figurinos, João Pimenta nos figurinos. Nossa, precisa de fotos, muitas fotos. As fotos, não. João Pimenta é um deus, que é do planeta do João Fonseca também, uma coisa de nome. Pimenta, é isso que eu digo assim, esse vestido, ele falou, não, esquece, a gente faz outro. Sabe, tudo nesse espetáculo aconteceu. Não, esquece, a gente faz outro, eu faço outro para amanhã. Aí trazia outro vestido para ela, no dia seguinte era outro vestido completamente. Isso eu gostei mais. Tudo foi feito de uma forma muito tranquila, muito amorosa, como a gente falou. A sensação é de estar circundado e abençoado por gênios amorosos, apaixonados e tranquilos. Nossa, sabe? Que legal. E a direção de movimento para a Carol faz uma coisa de corpo maravilhosa. Carol ela faz uma criança, faz a menina, né? faz a menina que perdeu a boneca. Né? Faz a menina, uma menina que tem o quê? Uns 6 anos. E você é uma menina. Você vê a criança, ela é uma menina. E a boneca, nada, né? Como assim? A boneca, imagina fazer uma boneca, né? né? Muito bom, né? É maravilhoso. Então vocês todos, você não precisa falar, já trabalhou, já produziu, eu quero fazer de novo. A Lilian Valesca, com aquela voz dela, eu falei hoje pro André, eu falei, olha, você e Lilian Valesca estão proibidos de me mandar áudio de manhã ou logo de noite, porque vai causar ciúmes lá em casa, porque tudo... Nossa, a Lilian Valesca é maravilhosa. O timbre e vocês cantam, ela tá maravilhosa. Qual é a formação dos músicos? Não precisa falar os nomes. Assim. Não, na verdade a gente tem o músico, que é o Tony Lucchesi, que toca piano ao vivo, e a gente tem o resto da trilha é gravada com todos os instrumentos. Eu acho maravilhoso que possibilita, nada contra os músicos, viu? Pessoas lindas aqui, Bosco e Adriana Sanches, não é isso, mas é que às vezes
você possibilita mais viagens nesse sentido, né? De você conseguir ir mais. É claro que a Às vezes gente... possibilita montar mesmo. Montar, exatamente, No por Brasil, exemplo. o problema não é dos músicos, é do Brasil que ainda não aprendeu a valorizar a sua cultura como uma indústria que traz dinheiro para o país. Não, é inacreditável. Não, você é produtora, você sabe. O espetáculo que a gente fez em São Luís, a gente fez no mesmo dia. Ou seja, se a gente tivesse músicos ao vivo, que é óbvio, a gente como cantor quer cantar com músicos ao vivo, a gente quer, é um luxo isso. Mas num espetáculo como esse, que a gente chega numa cidade que já estava previsto que nós fizéssemos várias viagens, várias praças, se a gente chega tendo que equalizar som com orquestra, equalizar vozes, não dá tempo. A nossa equipe técnica ficou presa no aeroporto e só chegou em São Luís no dia da apresentação. Eles vararam a noite inteira montando para a gente poder passar som às 5 da tarde e estrear às 7 da noite. Então, o tempo ele é muito... Então, e para viajar em termos de produção é muito mais simples e mais econômico, né? Possível de viabilizar. Eu sinceramente já estou falando que acabou porque passou muito rápido, mas de verdade, assim, é uma peça que tem que ser vista, só isso. Tem peças que tem que ser vista. Venham para o Teatro Vila Lobos. O Teatro Vila Lobos, lá do Shopping Vila Lobos. Tudo direitinho no teatro, no canal morenteforte.com.br. Mas é sexta, sábado e domingo, tem as sessões lá. Vem, né, Simpla, pela Simpla. Tem que ir mesmo, né? Porque eu fico tão emocionado quando a gente consegue, quando os produtores conseguem trazer esse nível de produção ou de artista de outra área para o teatro, em qualquer linguagem. Assim, eu gosto de musical, eu gosto de prosa, eu gosto de tudo. Eu gosto de teatro bem feito. Eu também gosto de teatro. Né? Sim, eu acho que o que eu ouvi aqui várias vezes é como é cada vez mais necessário e importante que o nosso ofício seja feito de uma forma amorosa. Exato. Acho que isso determina tanta coisa para quem faz e para quem assiste, né? Nós sabemos que sim. Eu acho que isso é um dado importante, porque é o nosso crescimento como artista também. Ninguém suporta mais esse estrelismo inventado, que a gente não precisa disso. A gente precisa valorizar o talento dos nossos artistas. Temos aqui 2 exemplos. E esse estado amoroso é o que determina a nossa perpetuação no ofício. É isso que vale a pena, né? Eu queria que o André olhasse ali e indicasse uma peça, porque é isso, a gente tem que fazer boca a boca. Nós temos que fazer boca a boca. Nós, artistas, se saiu de cartaz, não faz mal que volta. Entendeu? Tá tudo certo. Uma peça que você assistiu que você adorou. Eu acabei... Pode falar 2? Pode. Eu acabei de assistir Kiss Me Kate, com Miguel Falabella e com Alessandra Vermelho, um elenco maravilhoso. É um musical incrível, músicas do Cole Porter, tudo maravilhoso. E eu assisti A Falecida, do Nelson Rodrigues, lá no Sesc Santo Amaro, com a Camila Morgado, Telmo Fernandes, direção do Sérgio Modena, um espetáculo também belíssimo. Então, 2 indicações, um musical e um texto de Nelson Rodrigues. Isso aí. Você? Eu assisti um espetáculo que estava em cartaz aqui em São Paulo e eu acho que está no Rio de Janeiro. E eu fiz vídeo, tudo, porque eu saí assim ensandecida. Eu estava com muito preconceito de assistir. Estava aí falando assim, eu vou lá ver o Matheus Ribeiro, porque eu sou fã dele, achei ele um gênio. Bob Esponja. Gente, Bob Esponja é o máximo. Bob Esponja musical é uma coisa absurda de maravilhosa. O elenco inteiro é fantástico, são todos comediantes, todos cantam lindamente, o cenário é lindo, o figurino é lindo, a direção é, assim, perfeita, justinha, não tem um respiro fora. Bob Esponja, o musical. Se estiver na sua cidade, vá assistir. E de peça de prosa, eu vou falar uma que eu sempre assisto e que está sempre em cartaz em algum lugar, que é A Alma Imoral, da Clarice Lispector, que eu já assisti mais de 10 vezes. Eu também. Assisti. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, e aqui a parceria maravilhosa
da produtora BDS, de Adriana Sanches e Bosco maravilhoso. Gente, assim terminamos mais um programa do canal MF. Ele quer me derrubar, mas não vai. Com dois artistas maravilhosos, Alessandra Maestrini e André Dias. Kafka, a boneca viajante, está lá no Teatro Vila Lobos. Tem a menor possibilidade de perder. Meninos, menina querida, menino, obrigada, viu? Obrigado, meus Obrigado. amores. Obrigada a vocês. Obrigado Sucesso ao programa. Obrigado pelo convite, gente. Delícia. Sucesso. Maravilhoso. Amém. Obrigado a todos. Obrigado a você também, viu, Elias? Obrigado a todos. Elias, obrigado. Bom, Elias. Obrigado. Oh, obrigado. Tá? Tá, eu não sei se eu venho semana que vem. Mas trata bem. Eu tô te tratando bem. Porra, pode ir, né? Você sabe, essa é Eu melhor. nem ouço.